O assunto de hoje que nós vamos falar é um assunto de interesse de todos nós, né? E que ninguém está isento ou livre de passar por uma situação dessa. Às vezes as pessoas pensam, não, são determinadas pessoas, né? Ou alguém então que já era doente, que tinha problemas psíquicos e que por isso é que está passando por essa situação. Não é verdade. Qualquer um de nós, seres humanos, podemos passar por uma situação dessa. Eu quero dizer para vocês, não sou expert no assunto, né? Eu creio que Carlos Júnior falaria com muito maior propriedade pelo fato de ser médico e de lidar com muitas situações assim, mas o meu caso é que eu passei por isso, né? Muitas vezes uma coisa é você falar e outra coisa é você passar pela situação. Então eu sei muito bem o que é um ser que está passando por uma depressão e a situação que se encontra, os sintomas, como é que se sente, né? E a vontade muitas vezes de desaparecer. Então nós vamos aqui, mas eu vi na Bíblia muitos exemplos. Quero dizer para vocês que eu me baseio realmente pela palavra de Deus. Eu sei que nós temos que procurar muitas vezes médicos, terapeutas, que as pessoas não conseguem sair sozinhos dessa situação. Não sou contra isso, mas quero mostrar para vocês o outro lado, do que é possível, do que pode, de que maneira, e que se realmente a palavra de Deus e que a pessoa de Jesus Cristo realmente nos liberta de situações difíceis que muitas vezes nós nos encontramos. Quando nós falamos de depressão, aqui está o depressão, o começo do fim. Será que é o fim mesmo? Então vamos ver. Salmo 119, versículo 28, diz assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui é o salmista que também passou por depressão e que está dizendo, a minha alma consome de tristeza, né? Mas a tua palavra me fortalece. Depois, outro versículo do Salmo 38:6 diz: fiquei desconcertado, encurvei-me ao máximo, o dia inteiro tenho andado entristecido. É o próprio quadro de alguém que está em depressão. É natural, queridos, de passarmos por tempos de tristeza, né? Aqui ninguém passa por brancas nuvens. Nós sabemos que vamos ter dias difíceis. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é natural passar por aflição, por dificuldade, mas Deus restaura a nossa alegria, e a depressão não é o fim. Então eu separei hoje aqui para vocês a história de alguém da Bíblia que passou por isso. Eu poderia enumerar aqui diversas homens e mulheres que passaram por situações assim, daqui da Bíblia, né? Por dificuldades, por tristeza, porque é interessante, a Bíblia não diz, por exemplo, depressão, ela não dá esse nome, mas ela diz assim, uma tristeza profunda, ela diz sobre aflição, sobre angústia. Então a gente sabe de que a tristeza profunda realmente é uma depressão. Por quê? Porque a depressão é um estado prolongado de tristeza. Porque muitas vezes nós podemos passar uma tristeza, um dia eu fiquei triste porque alguma coisa não deu certo, ou algum problema que eu tive, mas a depressão, ela é um estado prolongado de desânimo e que afeta o dia a dia da pessoa, acompanhado de excessivo sentimento de inutilidade, de culpa, que muitas vezes acontece, amargura, isolamento, né? E pensamento muitas vezes de suicidas. Hoje em dia a gente vê até criança e jovem com esse tipo de pensamento. Eu fico abismada quando eu vejo. Eu estive agora em Marília a semana passada, num congresso de mulheres, e lá as mulheres falando, sabia aqui, pastora Sueli, que aqui é a primeira cidade do estado de São Paulo em suicídio. É o maior número, está em Marília.
Todos os dias, inclusive o fim de semana que nós estávamos lá, a mesma coisa, cada dia nós estávamos sabendo, era esse, era aquele que tinha suicidado, que tinha se matado e assim por diante. Hoje, a situação que o ser humano está vivendo é muito triste, muito difícil. Se nós começarmos a pensar do estresse, da angústia que a pessoa vive diariamente, é muito difícil. Uns porque podem a insegurança de perder o emprego, outros porque tem uma enfermidade, né? Ou porque está com um desgaste físico muito grande. Então, tudo isso vai levando a pessoa a uma depressão, uma perda, né? um divórcio, enfim, tantas coisas. Romanos 8:22 diz assim: toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores. É o momento que nós estamos vivendo, né? Todo mundo, a gente vê o mundo em si, até mesmo a própria natureza gemendo, não é? Olha os incêndios por aí, não é verdade? Não existe incêndio, está pegando fogo por aí. Estava conversando com uma pesquisadora do INPE essa semana passada. Ela disse: o povo não tem noção do que está acontecendo. Nós não temos noção, né? A coisa está feia. E é por isso que é essa oscilação de temperatura. Um dia é calor, outro dia é frio. Já notou? Um dia você dorme de agasalho e coberta. Daqui a pouco você precisa tirar tudo porque esquentou o dia. E assim vai. E esquenta, vai mais de 30 graus. É o tempo que nós estamos vivendo, esse desequilíbrio até mesmo. Então, a própria natureza está gemendo. Então, a depressão não é pecado, mas o que nos leva à depressão é que é pecado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Veja bem, sempre existe um porquê. Eu atendo muitas mulheres que vêm falar comigo, principalmente mulher, né, que é tomado por esse tipo de situação que é depressão. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: quando começou? A partir de que momento isso começou? Porque não começa do nada. A pessoa não vai ter depressão a troco de nada. Porque perdeu uma casa ou um carro. Não é, né? São coisas que vão acontecendo, que vão acumulando e que num dado momento aquilo explode, certo? Então, geralmente, 80%, quando eu pergunto, é o seguinte: uma mágoa, um ressentimento. Ela vai lá atrás e ela vai ver, e ela vai dizer: não, pastora, realmente, o que eu tive, a partir dessa data, eu comecei a notar que eu comecei com os sintomas de depressão. Triste. Ou dorme demais, ou não dorme, ou come demais, ou não come, e assim por diante, né? Ou a pessoa se entrega de uma vez, muito sono, e assim, cada um tem um tipo de sintoma, mas quero dizer para vocês que todos eles não são normais, e que realmente afeta a nossa vida no dia a dia. Então, quando a gente lê aqui a história, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em 1 Reis, no capítulo 19, e você deixa aberto aí, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito deste homem, né? Que a Bíblia relata que é a história de Elias. E não é história, é história, é verdadeira, né? Foi o que aconteceu com este profeta de Deus. E eu fiquei pensando, se aconteceu com o profeta de Deus, qualquer um de nós aqui está sujeito, não está não? Não é? Se aconteceu, por exemplo, com Ana, se aconteceu com Noemi, com Jeremias, com cada um, com Davi, vocês imaginem cada um de nós aqui como está exposto a esse tipo de situação. Então, no capítulo 19, nós vamos prestar bastante atenção, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê como um jornal, mas a gente lê prestando atenção, palavra por palavra, o que aquilo está dizendo e como vai trabalhar na nossa vida. Foi assim que aconteceu comigo. Então veja bem. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã
nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Até aqui, vamos parar. Elias fugiu para resguardar a sua vida. Aqui começou a depressão dele. Aqui começou. Toda depressão tem um começo. Não é do nada. Começa. O dele foi por medo, para preservar a sua vida. Enfrentou os 450 profetas, estava estressado da luta que teve, e agora então fica com medo de uma mulher que agora ameaça a sua vida. Agora veja aqui todos os passos que ele foi dando. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Todo deprimido fica só e quer deserto. Não quer companhia de ninguém. Veja que a Bíblia diz que ele deixou o seu servo. Ele queria ficar só. A pessoa se isola. Caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Todos os sintomas estavam aqui. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Bem próprio de quem está deprimido. Já notou isso? Quantos de vocês aqui já passaram por depressão? Levante a mão. Ou estão passando. Então vocês sabem do que eu estou falando, né? Então deitou, pediu a morte. Ele não suicidou. Ele não tirou a vida. Mas ele pediu a Deus que levasse, que tirasse a vida dele. Então veja bem. Já tive o bastante, deitou e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Já notou? Completamente sem energia, para nada. Ele queria ficar só. Ele queria ficar deitado. Ele pensava assim: quem sabe eu dormindo, ficando quieto, todos esses pensamentos de medo, todos esses pensamentos que me aterrorizam, eu não vou sentir, acaba isso. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta, coma, pois a sua viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E ali o que aconteceu? Ele entrou numa e passou a noite. Saiu do deserto, caminhou 40 dias e 40 noites e entrou aonde? Numa caverna. Entrou novamente na caverna. Veja bem, o Senhor agora então vai falar com ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Será que o Senhor não está perguntando para você o que é que você está fazendo aí? Você já porventura ouviu essa pergunta que o Senhor faz? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Coitadinho de mim. Uma das coisas que o deprimido tem é autocomiseração. Coitado de mim. Por quê? Eu vou à igreja, eu sou batizado, eu pago dízimo, eu frequento o G100. E por que comigo? Eu vejo aí tantas pessoas que nem creem em Deus e não está assim. E por que comigo? Ele estava fazendo a mesma pergunta. E agora eu sou o único que procuram matar-me. E aqui está o versículo chave. Que para mim esse versículo realmente até hoje quando eu leio, mexe comigo, com as minhas estruturas, porque eu posso ver o resultado que Deus faz na vida de alguém que crê nele. Diz assim: e o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Saia desse lugar.
saia desse deserto, saia da onde você está, fique na minha presença, porque o Senhor vai passar. E quando Ele passa, as coisas são transformadas. Quando Ele passa, a cura. Quando Ele passa, a libertação. E foi justamente o que aconteceu com ele. Então ele ficou ali esperando. Ele não sabia como é que o Senhor ia passar. Ele não sabia o que o Senhor ia fazer. E então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve o quê? Um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo. Mas também o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Teve o fogo, teve o vento, teve terremoto, mas o Senhor não estava em nenhum deles. O Senhor estava na brisa suave. E quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você está fazendo aqui? E ele respondeu: novamente, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas, a espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Eu acho linda esta passagem. Volta para o mesmo caminho. Por quê? Porque era para mudar o foco. Porque era para mudar aquela situação que ele estava. E nisto Deus o estava fazendo lembrar: escuta, peraí, eu durante todo o tempo eu cuidei da sua vida. Você está lembrado quando eu alimentei você lá com os corvos? Você está lembrado quando você se refugiou na casa da viúva de Serepta? E assim Deus começou a lembrar e fazer trabalho na mente dele, e de mostrar o quanto Deus cuida daquele que é seu, e que Ele não desampara. Ainda que a gente possa achar de que realmente nada está acontecendo, mas Senhor, por que essa situação? Por que, Senhor? Eu sou teu servo, a tua serva, eu faço a tua vontade, e por que eu estou nessa situação? Mas Ele diz o seguinte: saia da onde você está, porque o Senhor vai passar. E quando o Senhor passar, as coisas vão mudar, como aconteceu aqui com Elias. E ainda disse mais: agora o Senhor começa a dar para ele a noção, a direção daquilo que ele deveria de fazer. Mostra para ele o caminho, né? Muda o foco dele, mostra para ele que agora ele vai viver uma outra realidade. E agora ele mostra uma nova direção, que é apontada no versículo 15, diz assim: volta por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Agora então, eu dei uma função para ele, deu uma missão, tirou ele dessa situação, e agora então dá uma missão: vai lá e vai ungir. Por que vai ungir? Jeú matará todo aquele que escapar da espada, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, e todos aqueles joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Agora então, todo aquele medo que ele estava daquelas pessoas que poderiam vir para matar, o Senhor falou: não vai acontecer isso, não vai. Você vai lá, unja rei, eles como reis, unja esses aqui como profeta, e depois, esses daqui mesmo é que vão tratar da situação, porque Deus viu que ele precisava de um descanso, que ele não poderia mais continuar naquele desgaste, porque Deus sabe de todas as coisas. Olha a sensibilidade desse Deus: ele acalma o profeta, ele cuida das necessidades básicas, deu água, deu comida, e agora liberta ele e dá para ele uma missão, e fala para ele: agora você vai ficar livre disso.
Não tem mais que ficar movendo na sua mente as coisas passadas, mas olhe para frente, das coisas que eu fiz na sua vida, das coisas que você foi mais do que vencedor, de que eu te fiz vitorioso. E ele então agora toma um outro rumo. E o que é que está fazendo agora a vida dele? E eu pergunto para você, o que é que está acontecendo na sua vida? Será que Deus essa noite não está perguntando para você, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu sei o que é isso. Eu posso dizer hoje aqui para vocês, porque eu sei o que é isso, por 4 anos. Não foram 4 dias, nem 4 horas, mas foram 4 anos de uma depressão profunda, de síndrome do pânico, a chegar até um ponto em que eu fui parar dentro de um armário e fechar a porta, que eu pensei que eu estivesse ficando louca. Tal foi o grau que ficou. Quando eu comecei a ver isso, é que eu fui despertada para isso que eu vou falar para vocês hoje. Sempre acontece alguma coisa. Nós estávamos no ministério, trabalhando, louvando a Deus, feliz da vida, o trabalho crescendo, os filhos também ali junto, todos. Eu era mais nova, não tinha hoje a maturidade que eu tenho, mas enfim, fazíamos tudo por amor e o crescimento da obra do Senhor. Mas alguém que estava trabalhando conosco, e nunca é alguém distante, mas alguém que estava trabalhando conosco, foi uma traíra. Mas daquela feia, que nem, vamos dizer assim, alguém que não conhece o Senhor, talvez fizesse o que aquela pessoa fez conosco, que foi mais ajudado, que foi, enfim, que nós estendemos a mão, que ajudamos a família, enfim, foi uma tristeza muito grande. Com aquela decepção que eu tomei, eu me fechei, completamente. Eu disse, fechou. Aqui na minha casa não entra mais ninguém, eu não quero mais ninguém, e eu me enrepolhei. Mas eu guardei aquilo no meu coração. E aquilo foi, vocês sabem que de uma tristeza começa ira, da ira, raiva, e da raiva, o ódio. E foi o que aconteceu justamente comigo. Eu fui perdendo o gosto por tudo, eu já não queria mais ir para a igreja, porque eu sabia que ali poderia existir outra pessoa e que talvez fosse fazer igual comigo, e que eu tinha jogado tão limpo, né, todas as coisas da minha vida, aberto o meu coração, e daqui a pouco aquela decepção tão grande. E eu fui me fechando, e daqui a pouco uma tristeza profunda tomou conta do meu coração, e eu comecei a perder o ânimo de todas as coisas, de sair, de me arrumar, de tomar banho, de apenas ficar deitada numa cama, né? Os filhos se faziam, eu pensava assim, eu não vou vê-los crescer, porque eu vou morrer. A situação e o meu sentimento era esse, eu vou morrer. Mas nada me agradava, eu queria ficar sozinha, isolada, não me chamasse para conversar com ninguém, porque eu não queria. Quando meu marido me convidava, às vezes, olha, vai ter encontro, não me convide, porque eu não vou para lugar nenhum, nem arrastada eu ia. E assim eu fiquei, dormia demais, quase não comia, ou então comia demais e não dormia, desequilibrou todinho o meu sistema emocional. E quando chegou um dia, eu falei, ele pensou, ele disse, olha, eu vou te levar ao médico. E nós fomos ao médico, e ele disse, não, isso não é caso para mim, isso é caso para um psiquiatra, não, um psicólogo. O psicólogo também disse, não é bom ir para um psiquiatra, porque lá ele vai dar um remédio, né? Naquela época, se eu não me engano, era Prozac, é uma coisa assim, o nome do remédio, nem me lembro direito. Mas eu cheguei lá, e ele começou a fazer várias perguntas, fez vários testes comigo, olhou, pediu vários exames, não encontrou nada. Ele falou, eu pensei que tivesse um pouco, porque quando falta o lítio no organismo, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar um remédio para poder dar um equilíbrio. Como a tireoide, se ela não funciona direito, então a gente tem que tomar um remedinho para poder funcionar a tireoide direito. Mas o meu caso não tinha nada. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Não.
Eu falava, não. Não, mas tudo bem. Não, está tudo bem. Nada. Não falava com ninguém. Com ninguém. Eu sei que eu perguntei para ele. Ele falou, eu vou dar um remédio para a senhora vai tomar. Né? E ele vai dar um equilíbrio. Aí eu disse para ele, eu voltei e disse, vai me curar? Porque o sintoma era horrível. O sintoma é horrível. Ele disse para mim, não cura. Porque qualquer problema emocional que a senhora tenha, é como se fosse assim um elástico, que puxou muito, quando você solta, ele fica frouxo. Então, qualquer coisa, ele vai precisar de tomar um remedinho para poder ajudar. Eu disse, tá bom. Eu cheguei em casa. Eu dobrei meus joelhos. E eu disse, não foi para isso que o Senhor me chamou. Eu tenho um chamado na minha vida. Eu creio em Jesus. Não é possível eu não ter ânimo de cuidar dos meus filhos, de desenvolver mais o meu ministério, de fazer mais nada nessa situação. E aí eu chorei muito na presença do Senhor. E eu disse, Pai, por que eu estou assim? Fala comigo. Mostra para mim por que eu estou desse jeito. Conta para mim, Senhor. Dobrando meus joelhos ali. E o Senhor falou comigo o seguinte: Sueli, pegue um lápis e um papel. E eu peguei um lápis e um papel. E ele disse, comece a escrever tudo o que você tem sentido e com as pessoas com quem te magoaram. Aí era uma lista, né? É uma lista. Mas Deus fala conosco. Eu disse, e esse. Aí depois que eu fiz a lista, ele disse assim, o que é que você faria com essas pessoas, principalmente com esse que era o principal? Se ele passasse na sua frente, o que você faria? Isso conversa minha com o Espírito. Eu disse, eu passava com o carro em cima dele. Para Deus a gente não pode mentir. Ele sabe. Então, depois que eu falei isso, o Senhor falou, pois é. Mas na minha palavra está escrito, aquele que não ama seu irmão é assassino. E eu parei. Você está entendendo? Quem não ama seu irmão é assassino. E eu pedi perdão a Deus. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoe, Senhor. E o Espírito começou a esclarecer o meu coração, a minha vida, a minha mente. E eu comecei a pedir perdão e eu chorava. E você sabe que quando a gente está preso numa cadeia, você faz qualquer negócio para sair daquilo. Mas com Deus não se brinca. Então, eu falei, Senhor, o Senhor pode preparar o momento, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu vou acertar isso aí, e eu vou lá, eu vou pedir perdão. E eu falei tanto para o Senhor, o Senhor acho que olhou para mim e falou, coitada, né? Está no desespero danado aí, está numa cadeia danada aí, então eu vou orientar. Depois que eu falei tudo isso, eu fiquei quieta, mas os sintomas continuaram, porque o pecado marca. E a Bíblia diz que todos pecaram e longe estão da glória de Deus. E que o coração do homem é profundamente enganoso e é corrupto. Que muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja, fomos batizados, somos dizimistas, estamos até desenvolvendo as coisas que o Senhor tem nos dado, mas que o nosso coração ainda não foi mudado. É um coração duro, de pedra, não é um coração de carne, moldado pelo Espírito Santo de Deus. E era justamente isso que estava acontecendo na minha vida. E eu comecei a pedir ao Senhor que Ele me orientasse. E num dos dias em que todo mundo tinha saído de casa, eu estava sozinha, eu entrei dentro do armário, porque eu falei, eu não tenho coragem de ficar nessa casa sozinha. Eu entrei e fechei a porta do armário. E quando eu fechei a porta, eu ouvi uma voz, e eu pensei que fosse do meu marido. Porque disse, Sueli, o que você está fazendo aí? Saia para fora. Eu pensei, ele chegou aqui em casa, eu abri, mas quando eu abri a porta eu não vi ninguém. E aí eu vi que era o Senhor que estava falando comigo. Saia disso. Por isso que quando eu leio esse texto da palavra, saia, porque o Senhor vai passar. Eu sou o teu Senhor, sou eu que vou te tirar dessa situação.
E eu saí daquela situação que eu estava ali dentro, olhando atônita, meio perdida da situação que eu estava, daquele alto e baixo que eu estava vivendo, daquela situação terrível e horrível, porque Deus tinha permitido na minha vida para que fizesse algo novo no meu coração, para que meu coração fosse mudado e transformado pelo poder dele. Não é pelo que eu tinha ouvido, não é pelo berço que eu já tinha nascido e tinha entendido do evangelho, ou porque eu estava casada com um pastor, ou porque eu estava à frente de uma igreja, mas ele queria fazer de mim uma nova criatura. Ele queria que seu espírito fluísse na minha vida. Ele queria que todas aquelas mazelas, aquela tristeza, os meus complexos, eu tinha um temor muito grande muitas vezes de falar em público. Quantas vezes que eu falhei com isso, que meu marido me chamava para ver, eu não, vai o outro. Quando me chamava, às vezes que ele estava pregando num ginásio de esporte e dizia, minha esposa está aqui, o pessoal falava, onde será que está? Eu também olhava para trás para saber quem era a esposa dele. É verdade. Tal era a timidez, porque tinham laços e coisas que seguravam, e Deus, para nos usar, queridos, Ele precisa de nos limpar das nossas mazelas. Ele quebra, Ele faz tudo novo, Ele não faz nada remendado, mas Ele começa a fazer tudo novo, e foi assim que Ele fez na minha vida. E a partir desse momento, Ele disse, agora vai chegar o momento exato. Eu fazia 4 anos que eu não via aquele homem, aquele que foi o maior traidor. E quando foi um dia, meu marido disse, olha, você hoje pode passar um batom, você pode se arrumar, porque hoje nesse evento você vai comigo. E eu dizia, eu não vou. Para ir lá para fazer o quê? Não vou. Vai, vamos. E vai, e ele ficou naquela coisa ali comigo. Bom, até que eu me arrumei e fui com ele. Sentada, na hora do almoço, forma-se a fila e diz, olha, agora os pastores e esposas vêm aqui para fazer a sua refeição. Quando eu dou o primeiro passo para pegar o prato, ele estava do outro lado. Quando eu olhei, a minha perna balançou. E eu disse, agora? Eu prometi diante de Deus, eu vou ter que cumprir. Porque Deus não se agrada daquele que promete as coisas e não faz. E eu disse, Senhor, eu vou. Quando eu olhei para ele, eu disse, por favor, você não vai embora sem falar comigo, porque eu preciso falar com você. Ele disse para mim, não é você que precisa falar comigo, sou eu que preciso falar com você. Eu disse, tudo bem. Chamei ele em particular com um prato na mão e disse para ele, meu irmão, olhando nos olhos dele, do profundo do meu coração, eu quero que você, antes de eu dizer para ele, me perdoe, ele disse, eu quero que você me perdoe, porque o que eu fiz não é correto diante de Deus. Deitou aqui no meu ombro, esse homem chorava tanto, e eu acabei chorando junto com ele, e disse, mas eu também tenho que pedir perdão, porque eu guardei no meu coração amargura, e isto não agrada a Deus. Acertei com ele, fui embora para casa, falei com o Senhor, e as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Os sintomas ainda vinham, porque o pecado marca. O pecado marca a nossa alma. E aquilo ficava, e eu dizia, o Senhor me deu um texto bíblico. Romanos 8,15. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quer dizer, paizinho querido. E cada vez que aqueles sintomas vinham, eu dizia como doses homeopáticas, Senhor, eu não recebi espírito de temor. Senhor, eu estou clamando a Ti. E eu recitava o versículo e falava isso em voz alta, até que eu notei que as coisas foram entrando no lugar. E um dia, quando eu abri a janela da minha casa, tinha chovido muito. E para o depressivo, ele só vê preto e cinza. Eu passei muitos anos sem usar roupa preta. Hoje eu uso tranquilamente. Está até em moda, né? Sem problema. Mas passei muito tempo sem usar. Eu abri a janela e tinha um arco-íris muito grande na minha janela. E eu comecei a ver o verde era verde mesmo, o azul, que azul lindo. Lindo. E ele disse, olha para esse arco-íris. Assim como eu fiz
uma aliança com um homem, de que nunca mais eu destruiria a terra com água, hoje eu faço uma aliança com você, que nunca mais você vai padecer desse mal. E nunca mais, para a glória do nosso Deus. Glória ao Senhor. Ele pode. Eu não posso nada, mas Ele pode. Mudou, transformou. Talvez Deus esteja usando essa depressão, essa situação que você está passando, não é para te derrubar, mas para te fazer nova criatura em Cristo Jesus. Nova. Ter fome e sede dele, porque quem tem vida tem fome e tem sede. Se você não tem tido fome e sede de Deus, faça uma análise na sua vida de que alguma coisa não está bem, porque é morto que não tem fome e não tem sede. Você precisa estar vivo diante de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, para encerrar aqui a minha palavra, como é que está a sua vida? Será que o Senhor já não tem falado com você? Saia da onde você está. Saia e fique na minha presença, porque Deus vai passar. Esta noite, Ele vai passar e vai te arrancar dessa depressão maldita que você tem vivido. Gasto dinheiro, talvez você tenha gasto dinheiro, fortuna, e não tem resolvido nada. E vai, e conversa, e fala, e vai, e nada. Mas precisa um poder transformador. Um poder que venha de Deus para transformar. Porque a nossa mente tem que ser mudada para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar isso esta noite e você está nessa situação, dê um passo aqui à frente comigo que eu quero orar por você. Levante do seu lugar e vem enquanto o órgão toca aqui comigo. Eu quero que você venha aqui nessa situação, seja homem, seja mulher, venha aqui à frente. Eu quero orar por você, para que você saia dessa caverna, para que você saia desse deserto, saia dessa situação. Chega de escravidão, chega dessa tristeza, chega dessa angústia, chega desse tanto remédio que você tem tomado, que tem prejudicado inclusive, tem dado muitas vezes até desequilíbrio. Mas hoje Ele vai passar. Hoje Ele vai passar. E Ele vai te libertar nessa noite, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Venha mais à frente, venham. Eu vou precisar das esposas dos pastores que me ajudem aqui, das pastoras também, por favor. Venham aqui as líderes que estejam aqui, venham me ajudar. Pessoal do acolher, nós vamos orar. E você crê? Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Mais junto, que tem mais gente aqui. Vem cá, bem pertinho aqui de mim. Bem pertinho, pode vir. Aqui. Você vai falar, à medida que a palavra de Deus foi falando nessa noite, foi falando ao seu coração. Eu tenho plena convicção disso, porque assim aconteceu comigo. Quando eu abri a palavra que eu li, quando o Espírito do Senhor falou comigo, as coisas começaram a mudar. Não dá para falar, explicar mais. É só quem sente, quem passa por isso pode dizer. Então eu posso dizer para vocês, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. E Ele vai fazer isso com você nessa noite. Você crê? Coloque as duas mãos sobre seu coração. Você vai confessar diante dEle, da época que começou isso. E você sabe por que começou essa depressão na sua vida. Não tem como você não saber. Ele te deu inteligência, Ele te deu sabedoria. Você não está com amnésia, você não tem Alzheimer. Então você vai lembrar do fato e como a gente lembra. Talvez seja uma situação que houve na sua casa, com seus pais, com seu marido, com seus filhos, com um vizinho, com alguém. Uma decepção na igreja, com um irmão, não importa. Você vai confessar diante dele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confesse diante dele agora. Vai falando para Ele.
E o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Deus perdoa e o irmão cura. Por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Nós não fomos chamados para carregar este fardo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.